Demorou muito cair a ficha, cara. Demorou, né? Demorou. O que muda, cara? Depois que você sai de lá, você pisa aqui, o que você notou, assim, que mudou? Algo que você não percebia? Você já era muito conhecido, né? Mas Não, mas mudou muito, cara. nos eventos você não Assim, anda quando mais, eu né? chegava em Guarulhos, não tinha um caminhão de bombeiros me esperando. Isso aí Só que tava esperando mais o Ramon, né? Mas eu tava Mas junto, tava né? junto, lógico. Você foi o responsável, pô. Cara, a recepção foi muito legal. Aquele dia foi muito marcante. Acho que já começou no pós ali, né? O pós foi uma coisa absurda. Porque foi, cara, judiou demais a gente ali, aquelas horas entre prévia e final. A Não gente sabia passa, que né? estava próximo, Tempo. né? Para mim, assim, o Ramon tinha ganho. Eu sabia que era próximo, ele era pose a pose. E eu tentando fazer a minha votação ali, tirando a emoção de lado. E daí eu pedindo pro pessoal filma pra mim, porque eu precisava sair dali, cara, e sentar e, tipo, realmente ver. Pose é pose. Então, assim, eu saí com a imagem que o Ramon tinha ganho. Aí foi aquela loucura pra gente sair, um monte de gente ligando, cara. Nossa, era muita gente me ligando. Pô, o Ramon ganhou e tal. E, cara, a gente chegou no hotel. Aí, o outro ano que eu tava com o Ramon, em 2022, que foi o primeiro ano que ele foi top 2. Top 2. Eu lembro que a gente voltou pro hotel e tinha muita gente no quarto. Tipo, uma galera que entrou. Aí, tipo assim, a gente falou, cara, quem que é aquele lá? Cara, aquele lá, não sei. Aquele entrou com alguém. Pô, lembro que tinha dois caras que ninguém nem sabia quem era, cara. E, Nossa. tipo, tava infiltrado no quarto. Aí foi, cara, não vamos deixar ninguém. Entrou eu, Vit e Ramon, tipo, isolamos, deixaram em paz. Aí o Aceto chegou, passou o que era pra comer, a Vit já foi atrás e, tipo assim, o Aceto fala, agora ele, tipo assim, chegou das prévias, ele entra no quarto, aí ele vai vendo o que tem, vai pegando, e daí ele pega os comprimidos dele, ele tem um saco, um monte de comprimido, ele pega lá, dá pro Ramon e tal, e daí, ó, fez a primeira refeição, daí tá, e a próxima, Aceto? Ah, arroz e salmão. Só que a gente sabe que ele vai voltar antes. E geralmente ele volta e fala, não, é carne e batata. Então a Vit foi pro mercado, ela já comprou, tipo assim, tudo que era opção que podia. E ficou só eu e o Ramon. Daí a gente bateu pose a pose, a gente viu. Aí a gente ligou pro pajé, a gente fez alguns ajustes, e daí Ramon come e dorme. E daí ele dormia, e tipo, ninguém entrava lá, ninguém falava com ele. Aí foi bom, assim, ele conseguiu. Ele é um cara tranquilo, ele consegue relaxar, ele consegue dormir, ele não fica naquela pilha. Daí passou-se o dia, né? Aí a gente voltou para as finais. E o Ramon, eu vi uma prévia mais apertada. Certo. O Derek, para mim, ele sobrou nas prévias. Sim, sim. Então com o Derek eu tava mais tranquilo. Só que nas finais o Ramon melhorou e eu tinha aquela quase certeza que o Ramon ia ganhar. E era aquela assim, esperar o momento de ouvir e ter certeza. Só que o Derek, o rádio melhorou muito das prévias para as finais. O Derek teve um problema no backstage, ele passou mal, ele quase que não subiu no último confronto e tal. Tanto que se você olhar na ordem dos confrontos, o Dauda era o atual campeão. Então o atual campeão faz a última coreografia. O Dauda subiu, o Derek não tinha subido ainda. Aí o Derek sobe depois disso, que ele tinha passado mal no backstage. Então quase que ele nem subiu na coreografia. E daí teve aquele último confronto, o físico tinha regredido e tal. Então ali foi mais tenso. Foi uma tenso, surpresa, né? porque, tipo assim, teve esse problema na final. Então a tranquilidade que eu tava com ele das prévias até o início das finais era uma. E o Ramon, tipo assim, a gente tava ali mais apertado, daí final, ele mais cheio e tal, e foi ficando mais tranquilo. Aí chega o grande momento, né? Aquela loucura, que parece que leva 2 horas pro Bob falar, né, o nome. Aí ganhou, cara. Cara, daí eu caí de joelho. Tem um vídeo do Beyond Stage, ele tava do meu lado filmando. E ele falou, cara, eu tava filmando o Ramon, né, o Mike. E daí eu olhei, cara, eu falei, cara, tá todo mundo filmando ele, eu vou filmar o treinador. E daí, tipo, aparece eu de joelho, assim, chorando, tipo, igual criança. Aí tá o Menegatti, o Eric comigo, eles me abraçam, a Elô do meu lado. E daí, cara, daí passou aquele momento, aí dá, tipo assim, aquela loucura.
40 minutos, Derek ganha. Aí a gente tá saindo do hotel, vem o Ramon, aí tinha muito brasileiro, muita loucura, assim, cara. Coloco num bolo, eu entro junto com o Ramon, e, cara, a galera foi levando, tipo, parecia uma nuvem, Arrastando assim, foi mesmo. carregando. Aí já tava lá fora o Ramon. A Max tinha reservado um restaurante pra gente. Aí era pra todo mundo ir lá, o Derek ia, o Aceto, daí o Derek acabou não indo, porque ele nem comemorou, ele foi pro quarto, ele não tava bem. A hora que chegou lá já perto da portaria do hotel, assim, eu falei, Ramon, eu vou voltar lá que eu não vi o Derek ainda. Vai pra lá, eu chego no restaurante. Eu voltei, aí falei com o Derek, daí foi aquela mesma coisa, aquela loucura. Aí perguntei se ele ia com a gente, ele falou, não, preciso ir pro quarto e tal. Aí beleza, daí eu cheguei no restaurante. A hora que eu chego no restaurante já tava todo mundo lá. Daí, a hora que eu entrei, assim, tipo, todo mundo levantou, bateu palma, assim, tipo, foi muito marcante aquele pra mim. Eu tenho essa cena na cabeça. Aí acabou o jantar e tal. Fui pro quarto do hotel, isso já devia ser umas, sei lá, 3 da manhã. E aí eu falei, bom, daqui a pouco a minha esposa acorda. E ela não tinha assistido, porque as crianças pequenas, ela dormiu com as Dormiu, crianças e né? ela não viu. E daí eu esperando o momento de eles acordar e ligar, né? Então a gente tem câmeras em casa, eu ficava olhando. Aí o Pedro acordou, lá acordou e a Ju não tinha saído do quarto ainda. Aí de repente eu olho e ela tá na sala, assim, né? Daí eu ligo pra ela. E tipo assim, ela acordou bem de boa, não olhou o celular, Não bem viu tranquilo, nada, meio que tranquilo. esqueceu. Falei, você não viu o celular, não? Ela, meu Deus, o que aconteceu? Falei, Ramon e Derek ganharam. Daí ela começou a chorar, daí ela gritava, pô, os atletas do papai ganharam, não sei o quê. E daí essa cena pra mim foi muito marcante. O Pedro ele sai correndo e ele sai gritando assim pela casa: Papai, papai é o melhor do mundo, papai é o melhor do mundo. Tipo, cara, ali pra mim foi o maior troféu ver a alegria dele, sabe? E daí a chegada no Brasil, tudo, as entrevistas, coletiva, foi muito forte. E o nível de popularidade, assim, né? Muito, né? É, Você tava assistindo a pai, câmera enquanto você ligou. é. Aí, tipo, pai no. Não, ele tava por vídeo também, né? Só que, cara, eu vacilei, eu não gravei A as tela. imagens A da imagem da câmera, cara. cara. Eu perdi isso, cara. Nossa. Ah, mas ficou gravado E na mente, né? até esses dias eu tava numa imersão, e daí foi feito um exercício assim, tipo, resgate, tipo assim, o momento mais feliz da tua vida. E, pô, tem muitas coisas, né? Mas, tipo assim, eu indo, cara, esse momento do Pedro e a Ju gritando, assim, pra mim é muito marcante. Mas pena que eu não, cara, eu não sei como eu vacilei, passou os dias que fica armazenado e eu perdi de Foi gravar. correria, né? A volta. Ah, tava uma loucura. E, cara, shopping, tudo. Uma coisa que me marcou muito, eu fui convidado para fazer uma mini palestra, assim, num colégio adventista. E eles queriam que eu falasse um pouco da minha história, né? Certo. Superação, pô, minha carreira toda de atleta, altos e baixos. E então fui falar com eles. E quando eu cheguei lá, eram alunos de 14 a 17 anos. Aí eu cheguei assim, devia ter umas 300 crianças. E eu falei assim, quem já me conhecia aqui antes do Mister Olímpia? Aí, sei lá, um terço, talvez, me conhecia. E depois do Olímpia, depois do Ramon ganhar. Tipo, todo mundo, cara, todo mundo conhecia. E quando eu fui, falei, cara, tipo assim, o meu público é 25, a grande massa do meu público é 25, 35. E daí pega ali uma segunda margem, 18 a 20 e poucos, e 35, 45. Aí as pontas ali, abaixo de 18 e acima de 55, já é um número bem menor. E foi, tá, 18, 14, 18 vai pegar essa galera que tá começando a ir pra academia, então eles vão me conhecer. Mas eu me surpreendi ali que, tipo assim, depois do Olímpia, todo mundo conhecia. Aí beleza, falei lá, foi uma festa no colégio e tal, uma loucura, nessas crianças, muita energia. Aí passou uns 5 dias, o diretor me ligou, falou, Pacho, precisava que você voltasse aqui, cara, porque o pessoal de 11 a 14, cara, Ficou ficou louco. triste Caramba. porque você não foi falar com eles, cara, foi só com os maiores. Eu, não, volta aí.
Eu pensei, cara, mas 11 a 14 eles não vão, não vai ser a mesma coisa. Eu falei, vai ser menos, vai ter ali outro que conhece. E daí lá, tipo assim, a entrada é pela parte mais alta, daí você desce um nível e vai pro ginásio onde tava as crianças. Cara, a hora que eu saí lá em cima, as crianças, tipo, vibrando, assim. Eu falei, cara, que loucura, cara. Aí falei com eles, o nível de energia deles era muito maior, cara. Os molequinhos fazendo pose, assim, e tira foto, e faz vídeo pro meu pai é teu fã. Eu falei, cara, tipo, a próxima geração já tá aí, né? Vai começar já tá, cara. o que a gente via e achava o máximo, né? De escola nos Estados Unidos com criança agachando. Vai começar aqui. Vai começar aqui. O fisiculturismo tá entrando numa nova era farmacológica? Tá. Assim, eu tô escutando duas coisas. Muita gente falando, peptídeo é velho, não é de hoje. Até o tiozão falou esses dias, porque eu usei em 2016. Beleza, nós usamos também. Sim. Mas tem peptídeos novos. Tem. Que fazem muita diferença. Então, de fato, o peptídeo é velho, insulina existe há 100 anos. E é peptídeo, GH, 50 Muito anos. tempo, né? Mas tem coisa nova e que faz diferença, né, garoto? Muita. Que facilita a vida do atleta. Então, essa parte do sofrimento ali, da reta final, do cara ficar se arrastando sem energia, ter que fazer uma restrição muito grande e ficar sonhando com comida. Eu lembro muito de um campeonato. Primeiro que eu nem preparava o Pacho, eu fui de amigo. A gente foi pro Mr. Santos, queria competir. E ele levou uma mala, assim, só de porcaria. Que durante a preparação foi juntando ali um chocolate, uma bolacha. Você comprar não uma sei o carne, quê. você vai lá e um chocolate. É. Comprar não sei o que, puxa o salgadinho. Uma bolacha. Não, e ele levou uma mala, assim, de porcaria pra comer. O que me chamou a atenção foi que quando ele desceu do palco, ele não comeu nada. Ele só tava com sede, porque fez uma puta desidratação. Uhum. E aí foi água de coco e água, e água, e água. E eu fiquei, tipo assim, olha a noia, né? Hoje em dia eu olho e penso, o cara ficou meses esperando pra comer aquelas paradas. Hoje em dia, com uma reta trutida, o cara nem pensa nisso. Ele até esquece que Que quer comer essas coisas aí. come por função, né? Não por sabor, mas você desvincula aquele prazer dopaminérgico, Sim. do vício, né? Em Aquela inglês tem uma explosão, palavra né? boa que é o craving, né? Em português a tradução mais fiel é fissura, mas fissura não é tão bom quanto o craving, porque fissura você pensa mais em cocaína, assim, né? Sim, Fissurado. é loucura. Mas é aquela coisa assim do cara, pô, tá na escada e tá pensando em comer, não existe mais. Não precisa existir, na verdade. Se o cara usar reta trutida, por exemplo. E essa mudança, né? Toda mudança cria uma certa resistência, né? Então a gente vê que tem pessoas que criticam muito, falando, não, porque tem que ser sofrido, tem que ter aquele negócio do sofrimento, senão não é fisiculturismo, mas as coisas, cara, elas evoluem. Na época que você competia, Pacho, como que era a questão de hormônio? Era tão bom quanto a gente tem alguns produtos hoje? Ou mudou muito? Se pegar bem lá no começo, algumas drogas a gente tinha uma certa vantagem. Tipo, porque não tinha tanto laboratório underground. Certo. Não facilidade para o cara trazer uma coisa da China e ser subdosado, ou o negócio que a gente via Paraguai que vão subdosando e quando chega Que não tem mais até o cara nada. final já foi muito mexido. Então você pegava coisas muito boas. Ou tipo assim, você pegava hemogênio de farmácia. Dessa época. Hoje nem a Durateston de farmácia estava batendo uns tempos aí, né, cara? Então, teve bem lá no começo, uma época muito boa. Primobola Sherry. Hoje você tem que, Era tipo, coisa Fina, né? confiar muito no teu revendedor. Porque tem muita falsificação. E daí a galera acha assim, mas tipo, os Estados Unidos deve ser diferente, não, é pior. Pior do que aqui. Estados Lá tem Unidos muito geralmente underground. é quarto de dose que a gente fala. Você diz que é 100 mg por ml, tem 25. Tem 25. Nossa senhora. É bem ruim. Cara, e falando, pegando esse gancho, a gente tá vendo principalmente a parte do Monjaro, da terceira partida e da retratutida, os caras vendendo isso na banquinha na 25 de março, cara.
Será que... Cara, sabe o que me chamou a atenção? Tem uma loja lá do Paraguai, famosona, chama Cell Shop. Sim, conheço. Né? Que, pô, o cara, acho que deve ser uma das lojas que mais vende iPhone no mundo. Que é a principal loja do Paraguai ali, né? E lá os caras abriram farmácia pra vender peptídeo Lá dentro. lá. Então, assim, o cara que tá vendendo eletrônico falou, pô, mas aqui tem um público maior vindo pro Paraguai pra comprar caneta. Comprar um jaro paraguaio lá, acho que é Lipolés, sei lá. Então, o cara vendo essa oportunidade assim, meu, vamos vender essa parada aí. Mas essa parte de falsificação tá gigantesca, né, cara? Muito. Sim. Cara, é uma coisa que não é fácil de conseguir. Tipo assim, todo mundo tem, né? É. Então, tem muita gente tomando porcaria. Você vê muita gente tomando Ozempic, né? Sim. Acho que é a maioria. Que é Foi a primeira, a né? primeira que surgiu, uma matéria-prima mais barata, e aí os caras estão colocando um preço lá em cima. Porque a gente vai imaginar pelo whey, por exemplo, né? Fazendo uma comparação, né? O cara compra um whey lá de R$ 40, tá achando que tá tomando whey, cara. Tá. Se você tá vendo que o preço é muito lá embaixo, cara, alguma coisa tem que tá errada aí. O brasileiro, ele gosta às vezes de ser enganado, né? E, infelizmente. Porque é muito daquela cultura do não, eu consigo, não vou pagar esse preço porque eu consigo por menos. Cara, se todo mundo paga esse preço é porque não dá pra ser Não menos. dá pra ser menos. É. É caro, não tem jeito. E dentro desse mecanismo de ação da retatutida, a gente sabe, né, a gente vê muita gente falar a respeito que ela trabalha, é um triagonista, né, que trabalha nas 3 vias, né, GLP, GIP, GLP-1 e o glucagon. Como é que ela faz esse mecanismo de transformar o carboidrato ali em açúcar, jogar na corrente sanguínea, eliminar a gordura e não deixar o cara diabético? Na verdade, é até o contrário, né? Ela trata diabetes. Ela trata diabetes. É. E como que é? Porque aumenta a sensibilidade à insulina. Então, lógico, às vezes a gente tem atleta que faz dieta muito bem e tal, e daí tem uma insulina muito baixinha. E aí a pessoa pensa, não tô fazendo insulina, tô diabético. Não, é o contrário. Quer dizer que o teu corpo com pouquinha insulina responde. Isso é bom. Né? Zerado é ruim, porque aí é diabetes tipo 1. Quer dizer que teu corpo não faz. Agora, diabetes tipo 2 é o corpo ter que produzir demais. Por quê? Porque não está respondendo. E aí ele tem que ficar aumentando a produção. Então, o ideal é você ter uma insulina de jejum baixa. E quando você comer, você ter uma insulina, um pico baixo. E o teu corpo já responder. Então, mas aí tanto o Ozempic, quanto o Mounjaro, quanto o retatrutida combatem essa parte da resistência. Diabetes. Isso. Que é o diabetes tipo 2, que é a resistência à insulina. Então eles vão diminuir a quantidade de insulina que seu corpo precisa para responder. Certo. Então você trata isso. Tem bastante gente fazendo até teste, assim, com esses monitores que você coloca no braço, de glicose, né? E o cara vai e come porcaria para mostrar que o pico de doce. O pico é menor quando está usando o peptídeo, porque melhora essa sensibilidade à insulina. E a maior vantagem ali da retatrutida para as outras é que, de fato, você tem uma maior queima de gordura. Então, o teu corpo consegue utilizar melhor a gordura como fonte de energia. Então, isso que é muito legal. Agora, a retatrutida ela não tira tanto a fome quanto a tirzepatida, que é o Mounjaro. Então eu vi muita gente fazendo a troca dose por dose. Então o cara tava com 10 miligramas de Mounjaro, foi lá e começou 10 de reta. Aí fala, voltou minha fome, não bate. Para mim essa é a maior vantagem da retatrutida, na verdade. E 10 de reta é pancada. É pancada. Não, mas tô falando, o cara que tava vindo do Mounjaro e ele troca, ele tem mais fome do que com o Mounjaro, porque o Mounjaro ele suprime mais o apetite. Sim. Só que isso é ruim pro atleta, porque quando você não tem fome, o macronutriente que menos você deseja é proteína. Certo. Porque é o que dá mais saciedade. Né? Então muita gente usando dose alta de Mounjaro não consegue comer proteína. O cara olha pro prato ali, olha pra carne, olha pra ovo e fala, puta, não desce. E aí ele come só carbo. E aí perde muita massa magra. Então, pra mim, o fato da retatrutida
tirar menos a fome do que o Mounjaro é um ponto positivo. Porque tira o desespero de comer, de beliscar, mas na hora de comer, você olha no relógio, tá na hora de comer, você senta e Você consegue sente comer, comer. que é o que o atleta precisa. Eu ouvi dizer que dá para utilizar ela tanto em off quanto em cutting, né? Sim. Se ela trabalha ali na questão do esvaziamento gástrico, você comer uma quantidade exacerbada de comida não pode ter um prejuízo ali? Com certeza. Então, assim, o que o pessoal fala de vantagem dela em off é porque você vai precisar comer menos. Porque você vai ter uma resposta melhor. Certo, certo. Então, sim. Então, como você está mais sensível à insulina, teu corpo consegue captar melhor essa glicose que está entrando. Certo. Só que, realmente, se começar a chegar a hora de comer e você não consegue, não adianta, né? Não adianta tentar empurrar aquela quantidade grande ali. Isso aí pode causar o quê? Se o cara tentar comer demais, Refluxo, né? o refluxo é o principal. Quem já pesou 150 quilos sabe como é que é. Tem muito Empurrar. atleta me perguntando isso. Tipo, porque eu queria usar a redutiva no off. E tá, tipo, se o cara é um OP, cara, e ele precisa ganhar peso. Eu não vejo vantagem. Eu acho que é melhor assim, estou preocupado com a minha sensibilidade à insulina. Tá, usa metformina ou berberina, Entendi. que vão trabalhar só nisso, sem atrapalhar o esvaziamento gástrico. Tem opções melhores, né, mais inteligentes pra isso, né? É que as pessoas estão acostumadas a colocar toda a esperança numa única coisa, Uma né? única coisa, Tipo, realmente. Aqueles tônicos, sabe, que você vê em filme de Velho Oeste? Cura picada de cobra, cura não sei o quê. O mesmo remédio que faz tudo. Faz tudo. O ginkgo Para biloba. cada coisa tem um... E o que você tem visto do uso contínuo, Garotão? Porque eu percebi que a galera que tá usando já há tempo, já não bate igual. Ela vai criando ali uma resistência, ou o corpo vai criando uma resistência ao medicamento? Você volta a ter fome. Você vai voltando a ter fome. E tem um prazo, tipo, um tempo pré-estabelecido ou não, Não para tem. utilizar? Não tem. Não tem. Se o cara quiser ficar utilizando assim, direto, Os estudos, inclusive os últimos que saíram, é mais de 1 ano de uso mais de um ano. direto. Direto. E na retirada desse medicamento, cara? Não é igual a anfetamina. A anfetamina, tipo, volta uma fome maior do que você tinha antes. Certo. Quando você tira esses peptídeos, a fome vai voltando aos poucos, mas não é aquela coisa desesperadora. Agora, eu tenho visto muita gente lá nos Estados Unidos, muito médico, pesquisador que está participando dos estudos, defender uma dose baixa contínua. Então, assim, Seria o quê? 2,5? até menos. É menos. Eu usei pré-Olímpia 2,5, mas não vi muita diferença. Daí eu joguei 5, ficou legal. Tirava totalmente aquela vontade de comer, aquela ansiedade por comida. Por exemplo, assim, algo que seria muito comum. Eu ficava o dia todo na academia do Derek, treinava todos os atletas, aí final do dia eu iria pro mercado. Já, tipo, passando o horário que eu era pra comer. Eu sou um cara, se eu vou no mercado com fome, eu começo Comprar um monte de coisa. puxar aquele monte de coisa. Cara, eu ia lá, de boa, o arroz, a carne, a fruta e vai embora. Tipo, aquela loucura por comida, tipo, tirou, sabe? Entendi. Que é justamente o sofrimento do atleta ali que fica desesperado. E aí eu usei doses 5 a cada 5 dias. Cheguei a usar 2,5 dia sim, 2 não. Que depois já de um tempo respondeu bem. Inclusive quem já estava muito no extremo da dieta pré-olímpia ali, foi uma dose que depois que já estava acostumado, segurou a fome ali, a ansiedade. E depois eu cheguei e tirei, né? Daí eu falei com o Caminhos que falou, não, era bom manter uma dose mínima. baixa, e eu me dei muito bem, cara. E isso do que a gente vê de Eu percebo perder o muito bem efeito, assim o aproveitamento melhor dos alimentos, cara. E a energia manteve. Cara, a energia mantém bem, mesmo que Mantém bem, né? eu criei um déficit no final ali. O primeiro teste que eu fiz foi manter a ingestão calórica que eu já tinha antes. E daí entrou a retratutida, e depois de algumas semanas entrou o Sloop. E mantendo a mesma ingestão calórica, eu emagreci, eu sequei bastante. Secou bem. Sequei bastante. E
Nos dias que daí eu apertei a dieta, falei, "Não, agora eu vou dar uma apertada, tipo, criei um déficit, ficava tranquilo. E eu não ficava tão podre de energia igual quando era, tipo assim, 100, que eu fiz outros contas. Então, essa que é a parte legal, que melhora a utilização de gordura como fonte de energia. Então você não sente tanto a falta do carbo, porque você está oxidando bem a É gordura. gordura, né? E você sentiu alguma. Você chegou a utilizar também, Camilo? Não? Sentiu algum desconforto? Alguma coisa? Nada. Nada? Não. Cara, assim, desconforto assim, o primeiro dia é tranquilo, mas o segundo dia, parecia que eu tinha comido um caminhão, cara. Assim, a barriga assim, muito cheia. Muito cheia. Aí eu tive que tomar uma enzima digestiva pra poder conseguir comer a refeição, tipo o almoço e tal. Conseguia tomar o café, mas aí na hora da próxima. Mas já... isso é bem individual, porque sem remédio, né? As pessoas já têm uma velocidade diferente. Eu acho que conhecer meu amigo, meu parceiro de treino, Miguel, era assim, eu mandava mensagem para ele quando eu tava saindo de casa e indo pro treino, e quando ele recebia a mensagem que eu tava a caminho, ele comia. Porque se ele não ele comia logo antes de treinar. Logo antes de treinar. Se eu me atrasasse 20 minutos, ele tinha que comer mais alguma coisa. Caramba. Tipo assim, esvaziamento gástrico muito rápido. O Marcelo Cruz era assim também. Ah. O Marcelo Zoff era pesado, a gente trabalhou junto com o Marcelo. Juro pra você, a dieta pré-treino do Marcelo era comer dentro da academia, levantar e treinar. Digestão fazia enquanto ele chegava no aparelho. Nossa. Ele não passava mal, não passava nada. E final do treino ele tinha que pôr um intratreino, alguma coisa, então ele passava mal. Nossa, então muito acelerado. O teu é lento, e aí ficou mais lento, entendeu? Eu fiquei assim, eu ia treinar, eu comecei a treinar por volta de 1 hora, 1h30, assim, 1h30, entre 1h30 e 2 horas no máximo. E eu faço a refeição ali por volta das 11h30, mais ou menos. Ia treinar, mas querendo voltar. Querendo voltar, eu falei assim, nossa, tá. Eu falei, cara, tá difícil até pra treinar. Mas a força você mantém a força. Uhum. Mas passou isso no segundo dia. Isso no segundo dia. No terceiro dia você já começa. Aí na semana seguinte foi a mesma coisa. A primeira semana eu senti um pouco de desinteria, mas não sei se eu comi alguma coisa também. Muita gente, a maioria sentiu. Sentiu, 2, né? 3 dias depois. Eu senti depois de 3 dias, eu senti um pouco. E dentro desse mecanismo de ação da retatutida, a gente sabe, né, a gente vê muita gente falar a respeito que ela trabalha, é um triagonista, né, que trabalha nas 3 vias, né, GLP, GIP, GLP-1 e o glucagon. Como é que ela faz esse mecanismo de transformar o carboidrato ali em açúcar, jogar na corrente sanguínea, eliminar a gordura e não deixar o cara diabético? Na verdade, até o contrário, né? Ela trata diabetes. Ela trata diabetes. E como que é? Porque aumenta a sensibilidade à insulina. Então, lógico, às vezes a gente tem atleta que faz dieta muito bem e tal, e daí tem uma insulina muito baixinha. E aí a pessoa pensa, não tô fazendo insulina, tô diabético. Não, é o contrário. Quer dizer que o teu corpo com pouquinha insulina responde. Isso é bom. Né? Zerado é ruim, porque aí é diabetes tipo 1. Quer dizer que teu corpo não faz. Agora, diabetes tipo 2 é o corpo ter que produzir demais. Por quê? Porque não está respondendo. E aí ele tem que ficar aumentando a produção. Então, o ideal é você ter uma insulina de jejum baixa. E quando você comer, você ter uma insulina, um pico baixo. E o teu corpo já responder. Então, mas aí tanto o Ozempic, quanto o Mounjaro, quanto a retatrutida combatem essa parte da resistência. Diabetes. É isso. Que é o diabetes tipo 2, que é a resistência à insulina. Então eles vão diminuir a quantidade de insulina que seu corpo precisa para responder. Certo. Então você trata isso. Tem bastante gente fazendo até teste, assim, com esses monitores que você coloca no braço, de glicose, né? E o cara vai e come porcaria para mostrar que o pico é menor quando tá usando o peptídeo. Porque melhora essa sensibilidade à insulina.
E a maior vantagem ali da reta turtida para as outras é que, de fato, você tem uma maior queima de gordura. Então, o teu corpo consegue utilizar melhor a gordura como fonte de energia. Então, isso que é muito legal. Agora, a reta turtida ela não tira tanto a fome quanto a tirzepatida, que é o Mounjaro. Então, eu vi muita gente fazendo a troca dose por dose. Então, o cara tava com 10 miligramas de Mounjaro, foi lá e começou 10 de reta. Aí fala, voltou minha fome, não bate. Para mim, essa é a maior vantagem da reta turtida, na verdade. E 10 de reta é pancada. É pancada. Não, mas estou falando, o cara que tava vindo Sim. do Mounjaro e ele troca, ele tem mais fome do que com o Mounjaro, porque o Mounjaro ele suprime mais o apetite. Sim. Só que isso é ruim pro atleta, porque quando você não tem fome, o macronutriente que menos você deseja é proteína. Certo. Porque é o que dá mais Dá saciedade. saciedade, né? Então, muita gente usando dose alta de Mounjaro não consegue comer proteína. O cara olha pro prato ali, olha pra carne, olha pra ovo e fala, puta, não desce. E aí ele come só carbo. E aí perde muita massa magra. Então, pra mim, o fato da reta turtida tirar menos a fome do que o Mounjaro é um ponto positivo. Porque tira o desespero de comer, de beliscar. Mas na hora de comer, você olha no relógio, tá na hora de comer. Você senta e consegue comer. Que é o que o atleta precisa. Eu ouvi dizer que dá para utilizar ela tanto em off quanto em cutting, né? Sim. Se ela trabalha ali na questão do esvaziamento gástrico, você comer uma quantidade exacerbada de comida não pode ter um prejuízo ali? Com certeza. Então, assim, o que o pessoal fala de vantagem dela em off é porque você vai precisar comer menos. Porque você vai ter uma resposta melhor. Certo. Então, sim. Então, como você está mais sensível à insulina, teu corpo consegue captar melhor essa glicose que está entrando. Certo. Só que, realmente, se começar a chegar a hora de comer e você não consegue, não adianta, né? Não adianta tentar empurrar aquela quantidade grande ali. Isso aí pode causar o quê? Se o cara tentar comer demais. Refluxo, né? O refluxo é o principal. Quem já pesou 150 quilos sabe como é que é. Tem muita atleta me perguntando isso. Tipo, porque eu queria usar a reta turtida no off. E tá, tipo, se o cara é um OP, cara, ele precisa ganhar peso. Eu não vejo vantagem. Eu acho que é melhor assim, estou preocupado com a minha sensibilidade à insulina. Usa metformina ou berberina. Que vão trabalhar só nisso, sem atrapalhar o esvaziamento gástrico. Tem opções melhores, né? Mais inteligentes para isso, né? É que as pessoas estão acostumadas a colocar toda a esperança numa única coisa, Uma né? única coisa, Tipo, realmente. Aqueles tônicos, sabe, que você vê em filme de Velho Oeste? Cura picada de cobra, cura não sei o quê. O mesmo remédio que faz tudo. Faz tudo. Para cada coisa tem um... E o que você tem visto do uso contínuo, Garotão? Porque eu percebi que a galera que tá usando já há tempo, já não bate igual. Ela vai criando ali uma resistência, ou o corpo vai criando uma resistência ao medicamento? Você volta a ter fome. Você vai voltando a ter fome. E tem um prazo, um tempo pré-estabelecido ou não para utilizar? Não tem. Não tem. Se o cara quiser ficar utilizando assim, direto... Os estudos, inclusive os últimos que saíram, mais de 1 ano de uso. Mais de 1 ano? Direto. E na retirada desse medicamento, cara? Não é igual a anfetamina. A anfetamina, volta uma fome maior do que você tinha antes. Certo. Quando você tira esses peptídeos, a fome vai voltando aos poucos, mas não é aquela coisa desesperadora. Agora, eu tenho visto muita gente lá nos Estados Unidos, muito médico, pesquisador, que está participando dos estudos, defender uma dose baixa contínua. Então, assim... Seria o quê? 2,5? Até menos. Até menos. Eu usei pré-Olímpia 2,5, mas não vi muita diferença. Daí eu joguei 5, ficou legal. Tirava totalmente aquela vontade de comer, aquela ansiedade por comida. Por exemplo, assim, algo que seria muito comum. Eu ficava o dia todo na academia do Derek, treinava todos os atletas, aí final do dia eu iria pro mercado. Já, passando o horário que eu era para comer.
Eu sou um cara, se eu vou no mercado com fome, eu começo, Comprar um monte de coisa. começo a puxar aquele monte de coisa. Cara, eu ia lá de boa, o arroz, a carne, a fruta e vai embora. Tipo, aquela loucura por comida, tipo, tirou, sabe? Entendi. Que é justamente o sofrimento do atleta ali que fica desesperado. E aí eu usei doses 5 a cada 5 dias, cheguei a usar 2,5 dias sim, 2 não, que depois já de um tempo respondeu bem, inclusive quem já estava muito no extremo da dieta pré-olímpia ali, foi uma dose que depois que já estava acostumado, segurou a fome ali, a ansiedade, e depois eu cheguei e tirei, né? Daí eu falei com o Kaminski, ele falou, não, era bom manter uma dose mínima. baixa, e eu me dei muito bem, cara. E isso que a gente vê Eu de percebo perder o muito bem assim o efeito, aproveitamento melhor dos alimentos, cara. E a energia manteve. Cara, a energia mantém bem, mesmo que Mantém bem, né? eu criei um déficit no final ali. O primeiro teste que eu fiz foi manter a ingestão calórica que eu já tinha antes. E daí entrou a retratutida, e depois de algumas semanas entrou o Sloop. E mantendo a mesma ingestão calórica, eu emagreci, eu sequei bastante. Secou bem. Sequei bastante. E nos dias que daí eu apertei a dieta, falei, agora eu vou dar uma apertada, tipo, criei um déficit, ficava tranquilo. E eu não ficava tão podre de energia igual quando era, tipo assim, 100, que eu fiz outros contas. então essa que é a parte legal, que melhora a utilização de gordura como fonte de energia. Então você não sente tanto a falta do carbo, porque você está oxidando bem a É gordura. gordura, né? E você sentiu alguma. Você chegou a utilizar também, Camilo? Não? Sentiu algum desconforto? Alguma coisa? Não? Nada. Nada? Não. Cara, eu senti assim, desconforto assim, o primeiro dia é tranquilo, mas o segundo dia, não, parecia que eu tinha comido um caminhão, cara, assim, a barriga assim, muito cheia, aí eu tive que tomar uma enzima digestiva pra poder conseguir comer a refeição, tipo o almoço e tal, conseguia tomar o café, mas aí na hora da próxima, Mas já... isso é bem individual, porque sem remédio, né? As pessoas já têm uma velocidade diferente. Eu acho que conhecer meu amigo, meu parceiro de treino, Miguel, era assim, eu mandava mensagem para ele quando eu tava saindo de casa e indo pro treino, e quando ele recebia a mensagem que eu tava a caminho, ele comia. Porque se ele não ele comia logo antes de treinar. Logo antes de treinar. Se eu me atrasasse 20 minutos, ele tinha que comer mais alguma coisa. Caramba. Tipo assim, esvaziamento gástrico muito rápido. O Marcelo Cruz era assim também. Ah. O Marcelo Zoff era pesado, a gente trabalhou junto com o Marcelo. Juro pra você, a dieta pré-treino do Marcelo era comer dentro da academia, levantar e treinar. Digestão fazia enquanto ele chegava no aparelho. Nossa. Ele não passava mal, não passava nada. E final do treino ele tinha que pôr um intratreino, alguma coisa, então ele passava mal. Nossa, então muito acelerado. O teu é lento, e aí ficou mais lento, entendeu? Eu fiquei assim, eu ia treinar, eu comecei a treinar por volta de 1 hora, 1h30, assim, 1h30, entre 1h30 e 2 horas no máximo. E eu faço a refeição ali por volta das 11h30, mais ou menos. Ia treinar, mas querendo voltar. Querendo voltar, eu falei assim, nossa, tá. Até eu falei, cara, tá difícil até pra treinar. Mas a força você mantém a força. Uhum. Mas passou isso no segundo dia. Isso no segundo dia. No terceiro dia você já começa. Aí na semana seguinte foi a mesma coisa. A primeira semana eu senti um pouco de desinteria, mas não sei se eu comi alguma coisa também. Muita gente, a maioria sentiu. Sentiu, 2, né? 3 dias depois. Eu senti depois de 3 dias, eu senti um pouco. Como fazer pra manter assim a fome de vitória nos dois que ganharam agora, né? Porque o difícil, apesar o Derek já tinha sentido esse sabor, né? Mas agora o Ramon, né? Como que tá sendo trabalhada essa parte assim mental pra manter esse título aí por alguns anos? Cara, acho que a primeira coisa foi a gente ter um descanso ali, um período para parar. Porque foi um ano muito puxado ali. Principalmente para mim e pro Ramon. Porque o Derek, a maior parte do ano, ele tava na casa dele.
Então, assim, a maior parte das vezes, a grande maioria das vezes, era a gente se deslocando até lá. E tanto eu quanto ele, que somos caras muito família e tal, essa questão pegou muito. Então, pô, a gente fez ali todo o tour da arbitragem, pegar feedback, e ajusta, e vai, e revê pose, e daí volta lá na cidade dos caras, né? Ajustou tudo as poses do jeito que eles pediram, do jeito que eles acharam melhor. Quando chegou ali nos últimos dias, eu lembro de um dia eu e o Ramon, a gente falar assim, cara, tipo, foi brabo, né? A gente fez tudo que tinha pra fazer. A impressão era que, tipo assim, se não ganhar, não tinha mais o que fazer, cara. A gente fez tudo que tava ao alcance ali. E daí quando passou, cara, eu voltei pro Brasil, dei aqueles primeiros dias ali e tal, entrevista, aquela correria. Quando passou aquelas primeiras semanas, que foi muita loucura, aí eu pensava, cara, tipo, será que eu finalmente ganhei o que eu queria? Agora, como que vai ser esse sentimento, né? Porque eu não me via com vontade de voltar a fazer tudo que eu fiz de novo, naquele primeiro momento. Ainda eu falei pra Ju um dia, eu falei, tô me sentindo estranho, porque toda vez que eu vinha do Olímpia, eu vinha com, né, resultados Fome, né? abaixo. Apesar de ter bons resultados, a gente sempre quer uma colocação a mais, né? Você sempre sonha com aquilo. E voltava com fome, tipo, não, vai fazer diferente, já cheio de planos. E daí quando finalmente eu ganhei, eu não voltei com a cabeça daquele jeito. Ela falou, não, você tá muito cansado. Você precisa de uns dias, a gente precisa viajar, você precisa esquecer. Aí a gente viajou no final do ano. Daí quando tava lá, tipo assim, cara, tipo assim, tava precisando disso, sabe? Desse tempo. Aí quando voltei, daí a cabeça já tava, sabe? Trabalhando de novo. Pensando e tal, não precisa marcar, chamar o Ramon, a gente definir o que a gente vai fazer de projeto, para onde vai e tal. Agora tem também, né, a obrigação de ele ser o embaixador do esporte, né? Aparecer mais e tal. E daí a gente agora começou, né? Tipo, os próximos passos. Ele vai com a gente para o Raio, né? Acompanhar o Zanca e o Menegatti. Então agora, tipo assim, sinto nós dois prontos, assim, para isso, sabe? Com essa fome de volta, aquela pressão de você, parece estar com o dardo nas costas, ali no alvo nas costas, né? E os caras estão mirando você. Então agora acho que já voltou. Mas é aquela coisa, assim, tipo, a gente ouve muito caras que estão no topo falar, chegar no topo é fácil, ou chegar no topo não é tão difícil, mas você se manter no topo é mais difícil. E então, eu pensei muito nisso. Eu falei, cara, tipo, porque você já chegou lá, agora você tem que se manter. Então, para chegar, tá todo mundo naquela ânsia de chegar, de ter aquela sensação. E agora é manter esse desejo e buscar fazer ainda mais. E ao mesmo tempo você representar o campeão da Fórmula 1, da musculação. Então agora acho que a gente já tá com essa ânsia de volta, sabe? Ô Pacho, quando você fica ali abaixo do top 1, você tem o parâmetro, né, que é o campeão, né? Pra você tentar chegar ao que você precisa melhorar. E quando o cara é o top 1, o cara ganhou. Dali pra frente, para melhorar, qual que tá sendo a abordagem em questão de treinamento, né? Não sei se há necessidade de melhorar alguma coisa ali no Ramon, né? Pela genética que ele tem. Como trabalhar, como você vem trabalhando isso? E em que pontos vocês estão batendo para chegar num físico diferente do ano passado? A gente vai buscar trazer mais densidade pro físico dele, então esses cortes mais fundos. Então, densidade é tempo de treino, é dieta em cima de dieta. Então, aprofundar mais cortes, buscar ainda colocar um pouco mais de largura no físico dele, né? Dorsais, ombros. Basicamente vai continuar então sendo aqueles mesmos pontos que a gente batia. Trazer mais largura de dorsais, mais ombro, mais peito, mais profundidade nas costas, evoluir ainda mais as poses dele. Certo. Então, eu acho que o trabalho vai continuar sendo focando naquilo que a gente já focava. Que já fazia, né? Aí você tá mudando de divisão de treino, né? A gente mudou agora de início. Eu queria testar o upper lower com ele. Então, ele tá fazendo 4 treinos na semana só. Upper lower, descanso, upper lower. Que é o mesmo que a gente tava fazendo, com alguns ajustes ali pro Ramon.
Eu acredito que provavelmente, depois de um período... Nessa divisão ele faz superiores um dia, inferiores outros, Isso. descanso? Tá. Então, só pra você entender, assim, tipo, na segunda-feira ele fez lá supino inclinado máquina e supino e voador. Aí, tipo, no segundo treino ele vai ter lá um supino reto máquina e um crucifixo com a polia baixa, né? Entendi. Jogando pra região clavicular. Certo. Aí ele vai ter na segunda uma puxada fechada e uma remada aberta. No segundo treino ele vai ter uma puxada aberta e uma remada fechada. Ah, legal. Então muda alguns exercícios e daí a ideia é padronizar isso, ajustar ali o que eu acho ali que vai ser o necessário para melhorar o físico dele em relação a exercícios, definir o volume de treino e daí a gente trabalhando em melhorar a conexão, progredir carga, aumentar o número de repetições e ele performando dentro disso. Eu acho que a gente deve ficar no que foi a fase final do Olímpia dele, que era um push-pull legs, descanso, upper-lower. Legal. A maior parte do ano dele foi push-pull legs, descanso, push-pull legs. Mas ele se deu muito bem na reta final ali, o que a gente fez de push-pull legs, descanso, upper-lower. Eu acho que a gente deve voltar em breve, mas eu voltando agora, né? Ele estava treinando sozinho ali, ele manteve-se treinando, mas não é o mesmo ritmo. Então eu quis testar com ele. Eu tô curioso para ver, porque vai acabar sendo aí um treino a menos na semana. Então ele vai acabar descansando 3 dias na semana, treinando 4. E cara, o dinossauro é uma genética absurda. Eu acredito que ele vai progredir muito bem nas cargas, as articulações dele vai ser muito bom. Vai que esse dia ele descansa mais, ele nos surpreende mais uma vez. Eu também acho. Era justamente isso. Eu acho que pode ser algo possível, mas eu acredito que a gente deve migrar e voltar para o que estava no final do ano passado. Mas eu acho que vai ser interessante a gente ver como que vai ser a resposta dele. Tem uma pergunta aqui do Everton, ele falou assim, Pacho, o senhor tem visto que o Mike vai tentar bater os 96 quilos de novo? Caso ele consiga, o senhor acha viável, eu acho que fazer, né? Deve ser fazer, né? Fazer fora alongamentos, a utilização de algum meio de aumentar a altura do Ramon? O Ramon e o Mike estão longe do limite de cima ali. Porque o Mike tem que aumentar acho que 2 centímetros, 2 e pouquinho, o Ramon é 2,5. Então assim, é mais fácil o Ramon cair para a divisão de baixo, que aconteceu em 2022, que deu lá meio milímetro a menos e ele baixou, do que o Ramon subir. Eu vou soltar um vídeo semana que vem do que a gente estava fazendo antes da pesagem do Olímpia e fez as semanas que antes deram a pesagem. Em relação ao alongamento e tal, umas manobras que a gente utilizou. Eu acho que é possível um indivíduo subir 2 centímetros, mas aquele cara que nunca fez um trabalho. Então o cara é mais corcunda, mais encurtado, tem uma escoliose, uma rotação de quadril, é todo encurtado. Você pega um cara desse, pode ser que suba 3, 4 centímetros, dependendo do grau de encurtamento do cara. Esses caras já fazem um trabalho para isso. Então eu acho difícil conseguir de um momento para o outro o Mike conseguir subir 2 centímetros. E o Ramon a mesma coisa. O Ramon, o trabalho é mais para a gente garantir a altura. Quando eu soube que iam pesar de volta e até medição de volta, porque o Ramon, como ele quase bate de baixo, a gente tem um certo apreensão ali, de ele não estar na altura, e bater de baixo tem que perder mais peso. Em vez de estar com 103, é 99. 4 quilos. O 101. Não, acho que depois que subiu um pouquinho, acho que é 101. Na outra vez seria 109, 99. 99. Então era mais um cuidado a gente fazer uma manobra e garantir a altura. Como a pesagem estava fixada, a gente estava tranquilo em relação a isso. Menegatti estava no 109, Ramon no 103, estava de boa. Quando falaram que iam remedir, né, porque teve toda aquela polêmica por causa do Mike, aí o que o pessoal, alonga o Ramon. Eu falei, cara, vamos ver. A gente fez um trabalho intensivo ali, mas não deu. Ele deu a altura de sempre ali, ficou faltando 2 centímetros. Então a medição dele o trabalho era mais para garantir a altura que ele já estava. Ele já estava, né? Então acho difícil conseguir fazer alguma coisa e não vejo utilização, tipo, que outro mecanismo? Vai pôr uma peruca? Só se for. Vai pôr falando de ácido hialurônico na sola do pé.
Só se foi Então, colocar um salto ali, né? Aí ultrapassa, né? Não, Ultrapassa. e imagino que também você tira a percepção pra pose. Porque você faz alguma Não, coisa. e cara, assim, imagina, tá, você vai colocar um movimentar. negócio lá. Ele não vai ficar. Ele vai espalhar. Vai espalhar. Que- Você vai fazer uma pantufa de. Um tamanco. Aí o cara perde o pé. Aí perde o pé. Eu vou perguntar pro Cami aqui a respeito do SLU PP332, né? A gente teve o Lucas Fonseca aqui, falando muito bem dessa parte de peptídeo, e ele fez uma observação que eu achei até interessante. Eu falei, no dia que o Kaminski vier aqui, eu vou perguntar para saber se realmente ele tem alguma novidade a respeito. Ele falou que esse efeito desses SLU que estão vendendo por aí, estão fornecendo, não é o que realmente a literatura prega. E segundo ele traz o efeito do cardio ali, né? Trazer esse efeito do cardio, mas ele não tem que trazer o cansaço junto, e o que as pessoas estão tendo sentindo fadiga quando estão tomando, né? A biogênese mitocondrial e o que seria a proliferação dos vasos, é isso? Não, é você ter mais mitocôndria para conseguir oxidar Mais gordura. Então, você deveria ficar com mais energia. Com mais energia ao invés de cansado. Mas eu acho que depende de dose isso. Certo. Porque dose alta todo mundo fica cansado. Então, talvez passa do limite da pessoa de produzir energia, sabe? E, inclusive, eu vi algumas pessoas relatando de tomar à noite. À noite? E não tem influência nenhuma no sono. Não atrapalha em nada. Então você aproveita o cansaço dele para dormir, porque o efeito dele não é imediato, não é a mesma coisa que você tomar uma cafeína, uma efedrina, que vai te despertar para treinar. Ali. Não, é um efeito até a longo prazo, o SLUP. Ele vai estimulando tuas células a fazer mais mitocôndria, e com isso você vai gerando uma adaptação onde você consegue gerar mais energia, e por isso você fica mais disposto. Perfeito. Então, se ele dá um cansaço imediatamente quando a pessoa toma, doses aí de 1 miligrama para cima, numa paulada, usa para dormir esse cansaço, porque o efeito dele não é imediato, é a longo prazo. Então eu achei bem interessante essa ideia. E qual que é uma dose efetiva desse SLU? Nossa, tem gente falando de tudo, né? Desde 0,25 miligramas, 0,25, que é a dose mínima que vende, até tem gente nos Estados Unidos fazendo teste com 400 miligramas por dia. Caramba, é bastante. Eu tomei de 250 mcg a 5 que é 0,25. 0,25. A 5 miligramas. Aí nas doses mais altas, se tomar numa pancada só, pra mim, pelo menos 5, 6 horas depois, batia o cansaço. Eu acabava dividindo. E eu me dei muito bem com a dose de 500 mcg 3 vezes no dia. 3 vezes no dia? Seria 2 comprimidos 3 vezes no dia. O que eu tava usando era de 250, então era 2 comprimidos 3 vezes no dia. 3 vezes no dia. Cada 8 horas. E tem esse que os dias que eu joguei, tipo assim, essa dose mais alta, tipo 3, 4, eu cheguei a jogar 5 no dia, aí baixava 3, 4 quilos de um dia pro outro. Caramba, velho. Sugado. Caraca, o negócio Meu, isso aí eu não experimentei ainda não. O Eric nos Estados Unidos, acho que ele tava com 3 miligramas, ele fez um refeed, os refeeds do Eric é absurdo. E um peso destacando. Eu falei, Eric, corta. Pra você não dá. Não dá. E tem ele tanto na versão injetável quanto na versão cápsula, né? Sim. E falam que a injetável não tem a mesma eficácia. Como que é essa parada? Puta debate sobre isso, porque não solubiliza fácil. Então, tem gente falando para usar DMSO para ajudar a solubilizar. Só pela dissolução? Que daí não absorveria bem. Mas se você diluiu, ficou transparente, translúcido, tá diluído. Tá diluído? Sabe? Não é isso que vai atrapalhar a absorção. Porque você injetou.
É diferente, sabe? Já tá dentro do teu corpo. Entendi. Já tá lá. Então ele vai ser distribuído. No realmente, a hora que coloca o diluente, você vê ali, fica as bolinhas ali, né, branquinha. Mas se você deixar 5 minutos ali, Ali ele some. desaparece. Inclusive, eu já tive alguns peptídeos, alguns GH que não era fácil de solubilizar. O que eu costumava fazer é diluir à noite, deixar fora da geladeira, não vai estragar. E daí no outro dia de manhã eu chegava lá e já tava. Tudo diluído. Mas essa coisa do DMSO eu falo pra não fazer, porque ele é cancerígeno comprovadamente. Então, Comprovadamente. não tem por que brincar com essas coisas. Ah, eu quero aproveitar melhor o frasquinho. Ah, daí você vai brincar com algo cancerígeno? Não dá, né? Aí é... Mas então a absorção pela via oral ela é melhor, vamos dizer assim. Não. Dá, Talvez né? seja pior. Porque tem a perda ali. Tem uma perda, mas funciona. Então, muita gente fala, ah, não, mas eu não sei qual que é a biodisponibilidade, então eu vou injetar. Toma a cápsula. Se fizer efeito, por que você vai aplicar? Vai aplicar, entendeu? né? Eu só aplico o que não dá para tomar. Que não dá pra tomar. Vamos dar um exemplo. Estanozolol. Estanozolol oral, a absorção é acima de 95%. 95%, 97% de absorção. Por que eu vou injetar? Não faz sentido para mim. É Ainda doloroso. mais, Quem injetava da biona. depois deu drenar abscesso do pátio Nossa. por causa de estano. Então, assim, sabe? Se dá para tomar oral, por que você vai injetar? É mais uma aplicação para fazer no dia. E ainda mais que o stun é doído, né, mano? Doloroso pra caramba. É chato pra caramba. E são aplicações constantes, né? Não é tipo, algo todo dia, dia sim, dia não. É doído mesmo. É melhor usar a cápsula. Falando sobre essa parte de célula cancerígena, o Cami, tem muita discussão aí na internet, né? Muita gente batendo boca a respeito de que alguns defendendo os peptídeos e outros criticando, até possível, falando assim, daqui a alguns anos a gente vai estar vendo aí uma população infestada de câncer. Tem alguma correlação, tipo, nessa fase dessa criação dos vasos sanguíneos, né, que pode acontecer principalmente com o BPC, o TB, né, que eles vão criando novas ramificações. Se a pessoa tiver ali um nódulo, né, que ela desconheça, né, não tenha ciência disso, pode acontecer disso daí vir a proliferar ou não? Vou te falar que é igual ser careca. Se tá na tua genética, vai ter. Usar testosterona acelera o processo. Mas não é a causa. Você já ia ser careca, você só ficou careca antes. Não, o tanto de bomba que eu tomei, não fiquei careca. Ainda bem, né? O Camis já não teve essa mesma sorte. Não. Mas se você for ver, assim, são especulações, é válido a pessoa especular esse tipo de coisa, mas assim, BPC, ele não vai causar um tumor. Caso você tenha um tumor, pode ser que aumente a irrigação sanguínea dele e ele cresça mais rápido? É possível, mas ele não causou o tumor. Ele já estava lá. Já estava lá. A mesma coisa acontece com IGF-1 e GH. Que o pessoal, eu tenho medo de ter câncer. Ele não vai causar o câncer. Agora, se você já tiver um câncer, células cancerígenas têm bastante receptor de GH e IGF-1. Então vai crescer mais rápido. Mas não é o agente causador. Ele acelera o processo. Certo. Entendeu? Então é isso. Será que vai ter uma geração de gente com câncer daqui a pouco? Eu acho difícil que seja isso, tá? Porque muita gente que usa porque tem uma lesão e coisa, tá curando a lesão. Sim, tá sendo direcionado para isso, o peptídeo, sabe? Realmente. Então, eu digo por mim, né? Até tô com uma inflamação assim ferrada no antebraço, né? Nesse tendão do bráquio. E não sarava, até para pegar minha filha no colo não conseguia.
Aí, a partir do momento que eu comecei a fazer o TB e o BPC, eu senti uma melhora significativa. O meu ombro zerou. Assim, melhorou significativamente. Aqui eu ainda sinto um pouco. O outro braço já deu uma boa zerada. Até deu uma inflamada, assim, de aplicação que eu fiz próximo aqui. Mas eu senti uma boa melhora. Melhorou Faz demais. sentido, então, a aplicação próxima à lesão? Como a meia-vida é meio curta, então você tenta aproveitar mais aplicando próximo. Mas eu garanto que se você aplicar na barriga, vai chegar lá. E essa... Porque o corpo tem um mecanismo que se chama quimiotaxia. Certo. Então, aonde tem uma lesão, ele fica liberando ali interleucinas e tal, para fazer a migração dos macrófagos para aquela região, para trazer os glóbulos brancos e regenerar o tecido. Então, o teu corpo sabe que está lá o problema. Já tem uma migração. Já sinaliza ali. A própria inflamação é isso, né? O processo para cura inclui o edema, que é a inflamação. Por que fica edemaciado? Justamente porque você tem uma vasodilatação no local, onde tem muito glóbulo branco fazendo o trabalho dele, de limpeza do tecido e tal, e por isso que inflama. Incha, porque o teu corpo está direcionando o sangue para lá, para fazer o trabalho. Certo. Então, mesmo que você aplique na barriga, vai chegar lá. Agora, as pessoas pensam às vezes, não, que a minha vida é curta, eu vou tentar facilitar, dar um atalho e aplicar próximo da lesão. Tudo bem. Tipo, faz sentido. Mas, às vezes você tá, uma lesão profunda. Eu vou perder muito se eu pegar uma agulha intramuscular para jogar lá dentro. E se eu pegar uma agulha de insulina e aplicar na barriga, talvez financeiramente fique mais interessante. Mas, entendi. Porque, quanto que eu perco na agulha do peptídeo, entendeu? Então, tem tudo isso para ser avaliado. E essa ideia de intramuscular raso que o pessoal vem falando, tal, que tem uma melhora É porque como os peptídeos eles podem ser degradados por diversas enzimas, proteases, né? Se cai na gordura e demorar muito tempo para sair da gordura, eu posso ter uma perda antes de ter o efeito. E assim, não tem estudo de todos os peptídeos, mas a gente sabe que o GH aplicado intramuscular, eu tenho um aproveitamento 15% melhor. No intramuscular. No intramuscular comparado a profundo mesmo? Raso. Raso. Certo. Então, você pega a própria seringa de insulina, mas em vez de pôr na barriga, você põe no músculo que tem a pouca gordura por cima. Né? Então, põe no tríceps, põe no deltoide. Eu apliquei já muito GH aqui na mão, nesse músculo, ou no antebraço. O que você acha que esse roxo aqui, ó? aqui tem um roxo, mas não é GH não, isso aqui é BPC. Então, entendi agora, porque a gente vê essa discussão, né? O pessoal falando que tem o intramuscular raso, ele traz uma viabilidade melhor. É porque o músculo é bem irrigado de sangue. Então, você aplica ali e já distribui para o sangue. A gordura é pobre. Então, se você puser a mão no pneuzinho, ele tá frio. Exatamente. Tem pouco sangue. Então, pensando num negócio que você vai gastar 2, 3, 4 mil por mês, 15% faz sentido, né? Com certeza. E agora, para esse Arnold aí, inclusive tem até uma pergunta aqui de qual que é a expectativa para o retorno do Zanca, né? O Paulinho tá fazendo aqui. E vamos ter um confronto aí de 2 atletas seus, né? No mesmo campeonato. Como que é pro treinador, né, ter essa experiência, né? Isso é legal, a galera me pergunta muito. Até a conquista do Olímpia, eu falava que, assim, profissionalmente, o maior momento pra mim foi Zanca e Menegatti disputando o Texas. Aquela briga dos dois lá foi um dia muito incrível pra mim. E agora a gente vai trabalhar e tá trabalhando duro pra fazer Zanca e Menegatti em Ohio. Eu falo isso, a galera, você tá tirando o Mike. A gente tá trabalhando duro pra isso. Pra isso, né? Já pensou? Zanca e Menegatti disputando o Nossa, Ohio? cara. Seria o sonho. Deixar só os 2? Inclusive Eu acho que vão deixar os 3, tá? Eu acho que vai rodar os 3. Vai rodar os 3, eu também acho. E o Zanca melhorou demais, né? E eu acho que eu torço muito pelo Zanca, cara, porque eu acho que é um cara que trabalha muito, cara. Primeiro brasileiro Classic a pisar no Olímpia,
Aí teve essa lesão aí nas costas, né? A gente bateu um papo até em alguns campeonatos, né? Que a gente foi e ele falando, falou, cara, principalmente no Muscle Contra o Brasil, né? Com a galera ali, ele falou, pô, como eu queria estar disputando com esses caras aí e tal. Eu acho que é um cara que merecia levar esse título, cara. A galera me Sim. A galera me pergunta muito, e aí, quem que tá melhor, né, os dois? Cara, eu não falo pra ninguém. Tô vendo a transição dos dois. Nem pros dois. Não, jamais falo. E assim, e é legal que nenhum dos dois jamais, tipo, veio, como que tá o Menega, ou como que tá o Zanca. Não. Cada um Eles se dão muito bem e se respeitam muito. E eu também, tipo assim, levo muito a sério isso ali. Então, os dois estão muito bem, cara. Os dois vão chegar no seus melhor físico. E o Zanca vai apresentar muita evolução, cara. Esse tempo que ele ficou parado, que fez off, foi muito bom para ele. Duplo bíceps de costa, melhorou. Pode esperar que vai ser ele provavelmente um dos melhores da categoria. E o Menega tá vindo com mais volume. A gente bateu bastante na parte de costa ali, que foi o ponto ali que a gente focou agora do Olímpia para Ohio. Peito ele já vem melhorando, tá trazendo mais arredondamento, tá vindo mais densidade muscular. Ele é um cara com poucos anos de profissional, né? Que é recém-profissional, já foi meteórica a ascensão dele. Os dois vão fazer bonito lá. Com certeza que o Brasil vai ser orgulhado do que eles vão fazer lá em Ohio. Bem representado, né? Com certeza. E o Zanca tá confiante após essa lesão, né? Que tirou um pouco o sono Eu dele. acho que foram várias fases ali, né? Quando você tem uma lesão, de você acreditar que você vai voltar a treinar, de acreditar que você vai voltar a treinar pesado, de ter um treinador que já tem experiência. Ele tem essa vantagem. Então, assim, foram passando essas etapas, sabe? Eu via assim, o Zanca dando o checklist ali em cada etapa e voltando a performar bem nos treinos. E daí no começo do contest, o cara ainda não tá vendo o físico ali, né? Ele tá grande, tá pesado, mas ele já ficou nesse peso. E daí ele fica aquela coisa, né, cara, o que será que eu construí, né? O que será que a gente vai segurar do que veio, né? E daí agora que ele tá secando, eu vejo já o Zanca novamente com a total confiança de performar bem no palco. Agora ele já enxerga isso, sabe? Entendi. Então, a cada atualização ali eu vejo já o brilho nos olhos dele, que ele nunca deixou de acreditar, mas naquela fase difícil ali você não vê mais aquele mesmo brilho, o cara fica inseguro, né? O cara chega a duvidar algumas vezes. Agora não, agora eu já vejo um Zanca certo do que ele tá fazendo e do que ele vai entregar. E essa troca aí de coach aí, né, agora, saiu do Nil, passa pro Aceto, como que ele tá vendo essa Cara, essa troca? eu acho que o Zanca teve o cara ali que faz os melhores off, os detalhes, os cuidados que o Nil tem ali no off-season são incríveis. O Zanca evoluiu muito no off-season com ele. E o Aceto, pra mim, cara, é o melhor finalizador ali. Pré-contest, ele é o melhor que tem, cara. O cara é um mago, cara. E ele me impressiona porque, assim, eu tô com o Zanca há mais de 5 anos. Então eu fui conhecendo ao longo de 5 anos e eu sei de detalhes do físico dele, como ele responde. E o Aceto simplesmente parece que ele bate o olho no físico do cara e ele enxerga as coisas. E você não passa o Não feedback, passo, cara. Algumas coisas que ele foi fazendo, eu falei, cara, ele já se ligou. E é muito rápido. E assim, foi isso com o William. Foi assim com o Rafa, da gente ver detalhes ali. Certo que o Rafa, quando eu comecei a trabalhar com o Rafa, eles já estavam juntos. Mas ele vai fazendo leitura de uma forma. O William eu ficava muito impressionado, porque o William é um cara. É muito difícil finalizar o físico do William. O físico que flutua ali, ele tem que estar cheio num ponto. Se extravasar, tipo, já retém. Se não tá tão cheio também, não tem aquela densidade. E, cara, ele entrega o cara no ponto, cara. O cara é um mago mesmo. Bom, né? Eu tenho total confiança que vai deixar o Zanca no 100% ali. Só essa ideia de chegar no hotel já pegando... O Correia que fala muito isso, né? Que eles vêm pegando um monte de coisa. Toma, come isso aqui e tal.
É um negócio assim, E ele tá maluco. fazendo vários testes com o Zanca. E assim, ele gostou muito do Zanca. Porque ele é pouco papo, sabe? Ele é Não, aquele ele cara é secão, né? direto, sim. Não tem muita conversa, atualizou, ok, acabou. Então ele sempre me manda mensagem, pô, hoje o Zanca tava no melhor físico. Aí às vezes ele pergunta, ó, como que ele tava 6 semanas de tampa? Como que ele tava 5 semanas sei da onde? Daí eu mando o que tava fazendo, tudo ele vai pegando. E eu lembro assim, em 2024, quando o Zanca competiu, ele sempre perguntava, aí, como que tá o teu Your Kid, ele falava, né? Aí ele falava do Zanca e tal, e o Zanca teve aquele problema no Olímpia, e daí ele perguntava como que ele tá, tal, não sei o que, eu sempre falava. Aí um dia eu falei assim, ô Cris, você quer trabalhar com o Zanca? Aí ele falou, não, não, vocês estão fazendo um ótimo trabalho, tal, eu só perguntei e tal. Daí eu falei, cara, eu acho que a gente poderia formar uma boa equipe, a gente tem, nosso trabalho tem dado certo, eu Tem acho que poderia know-how. somar. Ele falou, ah, fala com ele. Aí eu falei com o Zanca, só que o Zanca já tava pra conversar com o Nil, né? Ele já tava decidido fechar com o Nil. Aí não fechou. Aí foi o Nil tal, fez um bom off, daí agora no Conte a gente trocou. Aí o Zanca tá com o Adam, né? Cuidando da parte hormonal. E daí quando ele saiu do Nil, ele não falou assim, vou sair do Nil e vou. Pacho, você cuida, Adam, você cuida, ou eu vou fechar com a Seto. Ele não pensou em nada. Daí eu falei, Zanca, tá, e quem que vai cuidar da dieta? Daí ele, vocês? Daí eu falei, não dá, cara. Tem que ter um cacique, eles não é muito Muito cacique pra chefe, pouco né? índio. Eu falei, não, tem que ter um cara na frente ali, um cabeça. Aí eu falei, você tem que definir se vai ser eu ou o Adam, ou outro treinador. Ele, não, você tá certo. Porque, cara, você ficar aquela coisa, joga ali. Ah, não, eu acho que tem que pôr mais cabra. Não, eu acho que tem o cara ali que vai dar as ordens, talvez. Pô, eu acho que dá pra fazer isso. Não, beleza. Mas tem que ter alguém pra Pra ser tocar. a palavra final. Aí ele falou, você consegue falar com a Seto? Aí eu falei, pô, tipo, Juntou teve o. aquela época lá, né? Já, Será que como que vai ser o Aceto? Aí eu mandei mensagem, eu tava junto com o Zanca, eu falei, tá, vou mandar mensagem pra ele. Daí eu falei, Cris, você quer trabalhar com o Zanca? Aí ele, ele ficou meio assim, não falou nada, tal. Aí eu falei, Zanca, faz um coraçãozinho. Daí eu tirei um selfie com o Zanca. O Zanca ficou assim, ó. Daí ele falou, quando que é a próxima competição? O raio. Qual foi a última? Tal. Com quem ele tava? Nil. Quantos quilos ele chegou? Ele, fala que eu cobro tanto. Aí naquele dia eu já passei o contato, começaram a conversar, porque ele já começou a mandar as coisas. E ele gostou muito do Zanca, deu muito bem com o Zanca. Que bom, cara. Que bom que deu certo. Esses dias ele mandou assim, eu mandei o Zanca descansar quinta e domingo. Descanso total. E ele tirou os cards do Zanca e deixou o card só no dia do descanso. 1 hora. Aí ele mandou mensagem. Eu sei que se pediu para ele descansar nas quintas e domingos, mas eu vou pedir para ele fazer 1 hora de cardio. Me desculpe por fazer isso com seu filho. Legal. eu Tem lembro como, cara. do Pacho quando ele foi treinar a primeira vez com o nosso mentor mestre, Valdemar. Ele foi bem no treino de perna, o Valdemar ficou puto. Falou, volta aqui amanhã, vamos fazer peito. Acho Amanhã que foi te mato. 17 minutos o treino. Não, a primeira vez ele me matou. Mas eu cumpri assim, Ele falou. ele respeitou, assim, ele falou, pô, eu acabei ferrado o treino. E daí ele falou assim, Volta amanhã. parabéns, garoto, você é guerreiro. Anota meu celular quando você quiser vir para Balneário Camboriú. Ele é da. Aí passou 1 ano, daí eu consegui ficar 1 semana. Daí eu marquei todos os grupos. O primeiro foi perna e eu fui muito bem naquele treino. Aí no outro dia ele me matou num treino de peito. Não, ele não, acho que foi 17 minutos. Foi um treino curto. Foi um negócio assim. E até eu vejo algumas entrevistas do Dorian, às vezes, falando, ele fala, os caras dizem que treinam 1 hora e meia, mas quando treina comigo, quando chega em meia hora, eles querem ir embora. Quero ir embora. Então é a É percepção diferente. do esforço. Não, né? a galera fala assim, eu sou do low volume, eu treino alta intensidade, 6, 10 movimentos, mas cara, você colocar ali um hack, carga para 6, para 8 e você ir até a falha, cara, pouca gente faz. É Cara. puxado. Aí Eu depois sai da primeira, você vai pensar, tem mais 2, tem mais 3, cara.
Tanto que uma coisa que melhorou muito o treino do Derek, o Derek tinha um volume bem maior. Eu baixei tipo 2/3 do treino dele. E daí o que ele falou assim? Eu lembro que em Ohio, de início eram 2 séries válidas por exercício. Quadríceps, treino de quadríceps dele, extensor, hack e leg. E ele, quadríceps antes era tipo 5 exercícios, 3 a 4 válidas por exercício. Aí ele chegava no hack, pô, colocava peso, ele falou, eu lembro que ele falou pra mim assim, ó, eu fazia aqui uns 9 pratos para 10 repetição. Primeira coisa que ele fazia. Ele ia aquecendo, tipo, 2 pratos, 15 repetição. 4 pratos, 15 repetição. 6 pratos, 15 repetição. 8 pratos, 12. Aí colocava os 9 e, tipo, saía 8. Mas olha o tanto que ele já queimou, entendeu? Nossa, é. Aí eu falei, ó, a gente vai fazer uma de aquecimento, tipo, tá, 2 pratos, vamos fazer ali 10, 12 movimentos. Aí vamos jogar, sei lá, 4 pratos, 6 pratos, 4 movimentos. 2 movimentos. E daí quando chegou em 9, que era a carga de trabalho dele, ele fez 25. Caraca, Aí velho. eu falei, Derek, me desculpa, cara, eu errei feio a carga aqui. Daí ele falou, não, cara, eu não sabia que eu conseguia fazer 25 com esse peso. Aí lembro no, tipo assim, na semana seguinte a carga de trabalho ele foi 12 pratos, que era o que cabia na máquina. Na máquina, não cabia mais. E daí ele falou isso, ele falou, cara, eu vim aqui no hack, fazia aquele monte de séries de aquecimento, Saía morto. já cansava, e daí quando eu chegava no dia de trabalho, eu já tava morrendo, e daí eu tinha 4 séries válidas. Cara, você chegar lá e pensar que tem 4 séries válidas, você não vai fazer Não igual. vai fazer. Agora você chega lá, cara, você fez esse de ajuste ali, bem feito ali, né, sem ter já queimado a largada, e daí você vai para uma válida, com uma carga top, a tua entrega é outra. É uma só. Ah, Tanto que a preparação final do Derek tinha uma série de hack, uma série de leg e uma série de extensor. 3 séries. 3 séries. E daí quando foi, teve um atleta Mais 3 válidas, né? É bom. Não, é, 3 válidas. 3 Né? válidas. Tinha os aquecimentos, tinha ajuste. Teve um atleta da Europa que estava perto do Olímpia lá, e daí ele marcou uns treinos comigo. E daí o cara era muito acelerado. E daí ele falou assim, tava eu, o Derek e tal, o Matt, e daí o ponto fraco do cara é perna. Aí eu perguntei, cara, como que é teu treino? Ah, treino de quadríceps, umas 30, 35 séries válidas. Nossa senhora. O Derek, o quê? Não, contando com os ajustes. Não, séries válidas. Impossível. O Matt dava risada, não pode, impossível. Aí ele falou, não, porque eu treino forte, pô, eu amo treinar, eu amo passar mal no treino. O Derek falava assim, impossível, cara. Se você treinar com o Pacho, você vai fazer no máximo 6 séries no teu treino. Impossível. Eles fizeram o desafio. Acho que ele fez 4. Então foi muito ainda. O Derek Mas, foi legal. O legal do Pacho é que ele bebeu de todas as fontes, né? É, então. Então, na época que a gente se conheceu, ele ia lá na academia que eu treinava para fazer treino com powerlifters. Para fazer essa de vamos fazer uma repetição máxima, vamos progredindo carga, fazer pouca repetição para guardar para a última, porque isso é um conceito muito do powerlifter, né? O cara fala, não, eu só vou... Tanto que, assim, coisas... Às vezes quando eu comecei a treinar com vocês lá, a gente podia agachar. Eu colocava 20, 15, 40, 15. Aí vocês faziam, tipo, 2. Tipo, eu falava, cara, mas eu não vou aquecer assim. Tipo, era difícil entrar na minha cabeça aquilo naquela época. Aí você vai... Você tem a percepção de que tem que pra aquecer eu é sempre muita... achei muito legal isso do Pacho, que ele sempre foi muito humilde de, tipo, eu tenho algo a aprender com todo mundo. Então, vou treinar com esse cara aqui que é de outra modalidade e vou beber dessa fonte e o que for bom eu vou pegar pra mim. Então, pô, ele treinou com todo mundo, né? Tom Platz, todo mundo. Com Dorian. Dorian, Tom Platz, Patrick Tour, Charles Glass, tipo assim, diferentes vertentes, né? E você pega um pouco de cada e vê o que funciona. A gente vai ver. Pô, agora esse ano, eu queria testar o upper lower, né? A galera tava agora recentemente falando tanto. Aí os meninos que montaram meu treino, pô, é molecada da nova geração. Foi numa live que eu entrei.
o Aiello, o Garim, o Rafa e o Samuel. Estavam numa live, e daí eu já acompanhava o canal deles e tal. E daí eu entrei na live, eles estavam falando de treino e tal, daí eu peguei e mandei um superchat, R$ 54. Tem um atleta Classic Physique, limite de peso, tá no limite de peso, antebraços muito fortes e precisa melhorar peito e costa. Daí chegou lá os caras, caralho, o Pacho mandou mensagem? Não é o Pacho. Cara, mas mandou 54 pila. Não é o Pacho. Não, mas mandou 54 pila, deve ser o Pacho. Aí os caras leram na hora que eles falaram, pô, mas isso aqui é um Ramon que ele tá falando. Aí eu peguei, e daí eu mandava mensagem, os caras não acreditavam que era eu. Aí eu falei, Samuel, eu vou mandar o meu WhatsApp no teu direct, e daí você me chama no WhatsApp. Aí ele, caralho, é o Pacho mesmo, cara. Daí os caras me convocaram na live. Daí começou a falar de treino e tal. E daí eles falaram, por que você não coloca o Upper Lower no Ramon? E, cara, a gente tá, sei lá, 8 semanas, não lembro, 12 semanas do Olímpia. Eu não vou testar algo agora. Mas, se vocês passarem, eu faço. E eu me dei muito bem, eu gostei bastante. E, cara, tipo, eu já treinava o Derek, eu já era treinador do Ramon, eu tava, sei lá, 10, 12 semanas do Olímpia. Poucos caras teriam a humildade, tipo, eu vou aprender com os moleques da nova geração. A galera não faz isso, né? Não faz mesmo. O Cami, eu vejo que você fala muito bem de um manipulado. Queria até que você falasse um pouquinho dele. Inclusive eu fiz a utilização e me senti muito bem, que é o Anatokinase. Fala pra gente um pouquinho de como que é o mecanismo de ação, para que ele serve, para quem pode tomar. Pós-Covid, todo mundo deveria tomar. Todo mundo. Por quê? Porque seja pelo vírus ou seja pela vacina, aumentou muito a coagulação sanguínea das pessoas. E é um colateral da doença pela proteína spike. E sempre que você vai fazer uma vacina, você escolhe um pedaço do vírus para que o corpo crie anticorpo para aquele pedaço. E infelizmente foi escolhida essa tal dessa proteína spike para fazer vacina. Então tem muito trabalho falando em síndrome pós-spike, né? Porque essa proteína acaba estimulando coagulação sanguínea, o que para nós significa um risco aumentado de trombose. Sim. E muita gente teve trombose pós-vacina ou pós-doença. Não é só a vacina, a doença também aumenta coagulação sanguínea e pode gerar trombose. Então, todo mundo deveria tomar. Nível de segurança altíssimo, porque natto é um alimento japonês. É um fermentado de soja. Então as pessoas lá no Japão comem gramas disso por dia. O fato da gente tomar miligramas, né, é muito tranquilo. Então as doses que a gente usa de Natokinase, as pessoas lá comem todo dia. Todo dia. Em gramas. Então não é algo arriscado de ter efeito colateral. O que é legal da Natokinase? Ela, em primeiro lugar, fibrinolítico. Então ela quebra, ela desmancha a formação do trombo ali. Isso. Inclusive ela é usada para paciente que teve AVC, então, você formou um trombo no cérebro e para de passar sangue para uma região do cérebro. Eles dão Natokinase para desmanchar o trombo e fazer a reperfusão sanguínea do cérebro. Então ela serve para isso. Qual que é a melhor parte? Ela não aumenta o risco de sangramento. Porque anticoagulantes, eles aumentam o risco de sangramento. Então você vai fazer uma cirurgia de emergência, o cara não para de sangrar e morre de hemorragia. A Natokinase não aumenta o sangramento. Ela só previne o trombo e desmancha coágulo que se acontecer. E o melhor de tudo, eu comecei a usar ela por causa disso, mas eu comecei a observar que baixava o hematócrito. Realmente. E comecei a postar e um monte de gente metendo o pau, igual eu meti o pau quando eu falava do HCG. E é muito rápido. É muito rápido. E a galera, cala a boca, não existe nada no mundo que diminua hematócrito. Cara, você pode achar isso, mas eu tô vendo. E assim, quando eu vou dar aula, eu coloco lá o resultado dos exames dos meus atletas, atleta tomando 1,5 grama de bola e baixando hematócrito. Então assim, além de
todos esses benefícios ainda tem isso. E doses altas, e aí a gente está falando de 600 miligramas para cima, a gente tem estudo mostrando diminuição de placa. Então a pessoa que tem um entupimento de uma artéria, a natoquinase diminui a placa, Entendi. desentope. Então assim, puta suplemento. E muito seguro. Né? Então, antigamente a gente recomendava lá uma aspirina, né? Porque a aspirina, ela melhora a fluidez do sangue, O AS deixa, também. deixa menos viscoso, só que não baixa o hematócrito. A natoquinase baixa e a aspirina aumenta o risco de sangrar e a natoquinase não. Então hoje em dia eu sou a favor assim, vai deixando a aspirina de lado Então, e vai para a natoquinase. E antigamente fazia muito a questão de sangria, né? Hoje praticamente aí você Não, vai no hospital, sangria- ninguém nem conhece o que é isso, não sabe Não, o que é e isso. sangria é ruim porque ela gera o estímulo do corpo produzir mais sangue. Então eu conheci pessoas que entraram numa rotina de sangria de fazer a cada 3 semanas uma sangria. Nossa, Só que aí você começa a perder ferro, ferritina, você começa a perder um monte de... anemia. Aí não. Exato. Aí o cara... Depois da natoquinase a gente parou com a sangria e com a aspirina. Não se usa mais. Muito bom.